Olá, está no ar MP Cidadão. E no nosso programa de hoje, nós vamos ficar por dentro dos principais destaques do Ministério Público do Rio de Janeiro no quadro Minuto MPRJ. Nós vamos falar também sobre a atuação do MPRJ em um caso de abuso sexual infantil que aconteceu dentro de uma escola no município de Macaé, aqui no Rio de Janeiro. E aqui no estúdio, para falarmos sobre o Juizado Especial Criminal, o GCRIM, a gente recebe a promotora de justiça Ailin Marenco, ela que é titular da 2ª Promotoria de Justiça, junto ao 10º Juizado Especial Criminal da capital. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. E o mês de maio é o mês de enfrentamento ao abuso sexual infantil. E para dar continuidade nesse tema, a nossa equipe de reportagem foi ao município de Macaé mostrar como é feita a atuação do MPRJ nesses casos. Confira conosco. O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E foi exatamente nesse dia, em 1973, que uma menina de 8 anos, de Vitória, no Espírito Santo, foi sequestrada, violentada e brutalmente assassinada. A data ficou instituída como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a partir da aprovação da Lei Federal nº 9.970 de 2000. O caso Araceli, como ficou conhecido, ocorreu há quase 40 anos, mas infelizmente situações absurdas como essa ainda se repetem. Centenas de pessoas foram assistir ao interrogatório de Dante Barros Michelini, o pai, Dantinho Filho e Paulo Elau. E maio é o mês dessa luta, por isso o MP Cidadão vem falando sobre esse tema durante todo o mês. A nossa equipe de reportagem visitou o CRAAI de Macaé para acompanhar de perto a atuação do Ministério Público em um caso de abuso sexual infantil e conversou com a promotora de justiça Regiane Cristina, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Macaé, matéria não infracional, que nos revelou um caso espantoso que aconteceu dentro de uma escola da região. Nós fomos procurados aqui na promotoria recebemos uma representação de um advogado, juntando 6 registros de ocorrência que diziam respeito a pais que foram dar notícia na delegacia de que desconfiavam que os seus filhos tinham sido abusados sexualmente no interior de uma unidade escolar da cidade. Segundo a promotora, as crianças apresentaram sinais físicos e emocionais e depois de uma investigação realizada com a ajuda de uma psicóloga especialista, foi concluído que realmente as crianças haviam sofrido abuso sexual. A promotora explicou a atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro após ter recebido essa denúncia. A partir daí, a investigação penal ofereceu denúncia nesse caso e, atualmente, esse caso criminalmente está sob a responsabilidade das promotorias criminais de Macaé, corre em uma das várias criminais. No aspecto da infância e juventude, nós procuramos avaliar que tipo de proteção os pais ofereceram para as crianças. Chegamos à conclusão que tratava-se de pais presentes, que ofereceram a proteção e o suporte adequado para seus filhos, de forma que a promotoria de infância não tem o que fazer, porque a promotoria atua na hora que ocorre a vulnerabilidade das crianças, mas restou a atuação no âmbito da educação. Há um inquérito civil instaurado para investigar o que aconteceu com essa escola, de que forma isso aconteceu dentro do ambiente escolar, se essa escola está devidamente organizada para fazer um trabalho que esteja de acordo com as políticas educacionais. Não temos conclusão ainda desse inquérito e ainda estamos trabalhando. Já foi feita uma visita à escola, estaremos novamente visitando e fazendo outros trabalhos para chegar a essa conclusão. O inquérito segue em andamento. O promotor de justiça da Promotoria de Investigação Penal de Macaé, Diego Abreu, conversou com o MP Cidadão sobre a expectativa do MPRJ em relação à conclusão desse caso, após o oferecimento da denúncia. Nesse caso, o MPRJ espera que o Judiciário receba essa denúncia, promova o afastamento cautelar da professora, para ela que não volte a exercer sua atividade e nem vitime mais crianças, e, no final, depois de ter sido dado direito de defesa, feita a instrução, que ela seja condenada e responda pelos seus atos. E agora nós vamos saber quais são os principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. É com você, Patrícia.
Olá, José Fernandes. Vamos aos destaques. O Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, lançou uma pesquisa com o objetivo de ouvir cidadãos e os próprios ministérios públicos sobre os temas que devem ser priorizados na atuação da instituição nos próximos 10 anos. Estreitar os laços para aprimorar ainda mais a prestação de serviço à sociedade é o que visa a pesquisa. Para participar da pesquisa, basta acessar o site do CNMP e responder a um breve questionário, que estará disponível até o dia 8 de junho. E o MPRJ iniciou o debate sobre segurança no entorno das escolas do Rio de Janeiro. A iniciativa é do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Tutela Coletiva de Proteção à Educação. Com o apoio do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, o GAESP, o objetivo do MPRJ é minimizar potenciais riscos aos quais são expostos os estudantes, gestores escolares e professores e servidores de apoio. Intervenções policiais, que quase sempre são marcadas por tiroteios. De imediato, foi estabelecido maior rigor nas operações, evitando, por exemplo, que sejam realizadas em horários de entrada e saída dos estudantes. E para finalizar nosso Minuto MPRJ, o Procurador-Geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussen, participou do evento ECOA PUC Rio, um evento de educação digital que reúne especialistas para discutir a ciência de dados como ferramenta de transformação para a nossa sociedade. Nesse contexto, Gussen falou sobre a mudança na atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na era digital e destacou que nos últimos anos o MPRJ desenvolveu novas ferramentas para trabalhar o grande volume de dados que passa pela instituição, com o objetivo de entregar melhores resultados e produtos para a sociedade. Esses foram os destaques do portal mprj.mp.com.br. Acesse e fique por dentro de outras notícias. Até a próxima, José Fernandes. E esse foi o quadro Minuto MPRJ. Muito obrigado pelas informações, Patrícia. E a gente vai fazer agora um pequeno intervalo. Não saia daí porque o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão e agora nós vamos falar sobre a atuação dos promotores de justiça no Juizado Especial Criminal, o GCRIM. Aqui no estúdio eu recebo a promotora de justiça, Ailin Marenco, ela que é titular da 2ª Promotoria de Justiça junto ao 10º Juizado Especial Criminal da capital. Seja muito bem-vinda ao nosso MP Cidadão, doutora. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar falando sobre o GCRIM, que é um pouco desprezado pela justiça e a gente está tentando fazer com que ele venha a ter uma notoriedade e que a gente possa falar sobre o GCRIM. Eu agradeço. Bom, eu vou começar aqui com a questão exatamente dentro dessa fala que a doutora colocou. O que é o GCRIM exatamente? O GCRIM, ele trata das infrações de menor potencial ofensivo, que pela lei são os crimes cuja pena máxima não é superior a 2 anos. Então, são crimes considerados de pequeno potencial ofensivo que englobam uma série de crimes e contravenções penais que são pequenos delitos como receptação culposa, posse para uso de entorpecentes, temos o desacato, temos a desobediência, alguns crimes ambientais, maus tratos de animais e também temos as lesões corporais, as ameaças, os crimes contra a honra, que são a injúria, a difamação, que inclusive está muito em voga por conta das redes sociais. Então, nós temos esses tipos de delitos que são da ordem do dia dos juizados especiais criminais, que são os crimes, e eu trato especialmente, de uma forma especial, esses últimos que eu falei, que são oriundos de relações, né? E que, por que eu me ressinto um pouco disso não ser muito tratado pela justiça, muito olhado pela justiça, porque são os crimes que nós todos, né, podemos cometer.
Então, são os crimes da convivência. Inclusive, estão dentro desse contexto, né, as contravenções penais também, né, doutora? Também, as contravenções penais que são cada vez mais raras, porque a lei de contravenções penais ela é de 1941, então ela foi feita no âmbito que supostamente não deveria ser o da democratização, mas ainda tem a anotação do jogo do bicho, a omissão de cautela na guarda de animais, você tem as vias de fato, que é quando existe uma contenda e que não gera lesão corporal, ainda tem alguns crimes da lei de contravenções penais que são tratados pelo Juizado Especial Criminal também. E violência doméstica contra a mulher também vai para Não. Hoje temos os juizados da violência doméstica, que eles abrangem todo tipo de violência contra a mulher, inclusive as lesões corporais e ameaças feitas no âmbito da violência doméstica contra a mulher, ou seja, no âmbito da violência de gênero, que pode ser violência psicológica, violência física, né, o abuso econômico, mas isso fica no juizado da violência doméstica. Hoje, o GCRIM, ele tem, a atribuição dele ficou restrita mais a essa pequena criminalidade. Uhum. Pois é, e no GCRIM, a gente lidando aí com delitos de menor potencial ofensivo, né, assim tecnicamente é classificado, a senhora acabou desenvolvendo dentro dessa estrutura tão engessada do direito um modo diferenciado de lidar com essa questão. Como é que é isso? Hoje, a Lei 9.099, ela foi bastante progressista, bastante precursora nesse sentido de permitir que o Ministério Público deixe de exercer o dever de propor ação penal, oferecendo previamente a transação penal, desde que o réu seja primário de bônus antecedentes, a transação penal para o autor do fato. Essa transação penal consiste no pagamento de uma multa ou uma pena restritiva de direitos, que basicamente é a prestação de serviço comunitário. Então, a lei dá esse tipo de benefício para o autor do fato, que ele, ou pagando a multa ou prestando serviços, ele deixa de se submeter ao processo, ou seja, o Ministério Público tem o dever de, preenchidos os requisitos, fazer essa oferta, e ele, em aceitando, a ação penal não prossegue. E vai fazer 10 anos como titular do GCRIM, e em determinados tipos de delitos do GCRIM, notadamente aqueles oriundos de relações de convivência, eu percebia que a transação penal ela não era suficiente para acabar com o conflito. Muitas vezes a transação penal ela incitava o conflito. E vou me explicar, porque a delegacia está aberta 24 horas. Então, entra lá como vítima, normalmente, quem chega primeiro na delegacia. Quem tem paciência, às vezes, de esperar as 3 horas, pelo menos, que você leva numa delegacia para fazer um registro de ocorrência. Então, e ali fica estipulado quem é a vítima e quem é o autor do fato, quando esse autor do fato, às vezes, sequer é ouvido na delegacia. Então, isso chega de uma forma estanque e sem provas para o Ministério Público. E se eu via que nas audiências, quando eu fazia, muitas vezes essas posições, elas eram invertidas. Ou então, como são relações de convivência, elas se alternam ao longo da relação. Uma hora alguém está como vítima, outra hora outro ofende. Ofensa é a violência, né? Tanto ela pode ser física, como verbal, como gestual. Quer dizer, numa briga, como a senhora apontou, né? Fica difícil descobrir o que foi o disparador daquele conflito. E exatamente. Às vezes você tem naquele registro de ocorrência uma fotografia de um grande filme que a gente só vai conhecer na audiência. Então, muitas vezes na audiência eu via que aquela posição autor e vítima nesse tipo de relação era invertida, né? Ou se somavam, ou elas se complementavam. Todos eles eram autores e vítimas. Então, se eu não tivesse a oportunidade de ouvir as partes, eu provavelmente faria aquela transação penal e incitaria o conflito, porque aquele que sai pagando a transação penal, ainda que não seja uma imposição de culpa, gera para o leigo, para a pessoa leiga, a sensação de que eu paguei e o outro não pagou, e o outro também deveria ter que pagar também. Então, isso
era uma constatação que ao longo dos anos eu vinha percebendo, e por isso, nesse tipo de audiências, eu gostava de fazer para poder sentir, para poder ouvir as partes. Muitas vezes as partes sequer são ouvidas. E vendo que eu estava me repetindo muito em todas as audiências com relação à conscientização sobre o conflito e tal, eu entendi que eu podia ter uma outra metodologia para esse tipo de conflitos. E aí chega quase que junto na minha vida a Resolução 118 do Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina a política nacional no âmbito do Ministério Público de incentivo à autocomposição dos conflitos. Então, essa resolução ela elenca, né, além de uma diretriz, de uma política pública institucional, no sentido de que o promotor tem que desenvolver novas competências e novas habilidades para lidar com o conflito, para fomentar a autocomposição, ao mesmo tempo, na minha vida, chega por conta de uma necessidade minha, estudos sobre comunicação não violenta, sobre mediação, que eu sou formada como mediadora pelo Ministério Público, que eu fui buscar, né, e eu me encantei pela mediação, me encanto pela justiça restaurativa, também sou formada em justiça restaurativa. Então, alguns aportes de que realmente é preciso tratar melhor, lidar melhor com esse tipo de conflitos, com outras competências, com outras ferramentas. Então, naquela altura, em 2000, isso já era 2015 mais ou menos, a gente caminhando para 2016, os sejusques do tribunal estavam se organizando, ainda estava tudo muito incipiente, e eu pensei, eu preciso conscientizar as pessoas, porque da mesma forma que para mim foi muito importante ter alguém que me apresentasse essas ferramentas, por que eu não poderia apresentar essas ferramentas para essas pessoas que estão nessa qualidade de infratores, nessas relações de convivência, tanto quanto eu já me vi nessa qualidade uma série de vezes. Então, eu resolvi fazer uma palestra. Então, na audiência da Lei 9.099, na audiência de composição civil, na audiência preliminar, que prevê a composição civil, eu faço uma fase prévia, que é essa palestra que eu junto todos os casos, que eu separo previamente e faço com recurso a PowerPoint, a vídeos, a uma dinâmica, tento fazer uma sensibilização e uma conscientização de por que as pessoas se envolveram naquele conflito. Porque muitas vezes o conflito que é tratado no processo não é o conflito da vida. Doutora Aline, vou ter que fazer agora um pequeno intervalo, nós vamos ter que interrompê-la, né? Mas a gente retoma o nosso papo logo após o nosso break. Até já, não saia daí. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje nós estamos falando sobre a atuação dos promotores de justiça na área do GCRIM, né? Eu interrompi a doutora Aline no bloco passado, né? E a gente vai já para 2 VTs, doutora Aline. Eu queria o teu comentário aqui para a gente poder falar. Esse tratamento que eu dou para esse tipo de delito, que as pessoas saiam da sua posição de atrito para que entrem e resolvam seus conflitos que deram origem àquele crime. Então, a gente tenta resolver o conflito e não o crime. Então, é esse o norte para tratamento desse tipo de relações de convivência, né? De crimes que são fruto dessa relação de convivência mal resolvida. Bom, então vamos ver? Vamos ver aqui a primeira pessoa com quem nós fizemos a reportagem. Meu nome é Érica, sou professora. Eu vim aqui por um problema de família. Teve um desentendimento na casa de uma tia e eu me senti desrespeitada quando minha prima foi na minha casa. Ela até deu bom dia, mas depois ela se exaltou. Então, eu acho que a pessoa, ela primeiro, como disse até na palestra, precisa se acalmar, respirar, para depois ela resolver. Até porque quando a minha tia me ligou perguntando se podia ir na minha casa para pesquisar e tudo, eu não me neguei. Então, desde o momento que você não se nega, prova de que você não está a favor nem de um e nem de outro, nem que você está conivente com nada. Então, assim, eu vim parar aqui por isso. Eu espero que ela possa passar a pensar nas consequências, porque eu, como sou parente, não quero mal. Mas se ela não pensar,
isso vai gerar um processo, não vai ser o primeiro, aí vai ser outros, e daí, querendo ou não, a pessoa vai ficar mal vista, porque, não é o primeiro processo, já vai ser outros e outros. Então, a gente tem que pensar antes de agir. Eu espero que isso sirva de lição para ela. Eu preciso pensar antes de eu sair arrumando briga com outras pessoas. Doutora Aylin, essa, no caso, ela foi a pessoa que denunciou a agressão. Vítima, né? No caso, seria apontada nos autos aí como vítima. Né? E esse VT foi feito depois da palestra, né? Quando a gente chama as pessoas para a conscientização do problema e não a conscientização sobre quem fez o que naquele dia. E eu não sei se vocês sentiram, mas eu senti que ela já está pensando em responsabilidade. Vocês veem aqui, ela não fala que ela, não, porque eu fui ameaçada. Assim, sair dessa lógica da posição e ir para a lógica do interesse. Ela tem interesse em viver em paz na família. Então, desculpe interromper, essa foi a Érica. Agora nós vamos ver a vítima, a Graciele, que seria a pessoa com quem ela teve essa desavença. Vamos lá. Eu estava indo na casa dela conversar com a irmã dela, eu peguei ela malhando a minha filha, aí fui falar com ela, pedi licença para entrar, dei bom dia, ela começou a gritar comigo, eu gritei com ela e falei, se você gritar comigo no meio da rua, eu dou um soco na sua cara. Não, a ameaça foi essa, todo momento foi esse. Eu tenho a minha filha que possa provar. Ela é minha irmã, ela é minha madrinha, minha tia, eu acho que não tinha necessidade de fazer isso. Por que ela não vê o caso antes, o caso do começo? Aí, porque eu ameacei a filha dela, ela veio e me processou. Qual é a finalidade? O que ela quer com isso? Nada. Porque vai resolver aqui, vai acabar o caso. Um dia vier caso de brigar, não vai ter que brigar. A Graciele também foi depois da palestra? Foi também depois. E a gente percebe que as pessoas precisam de um espaço para o diálogo. Né? E essa segunda parte da audiência, que é a audiência propriamente dita, eu começo dando a chance das pessoas falarem. Então, isso que elas falaram para vocês, certamente elas vão falar na audiência, nessa segunda fase da audiência, que ainda não aconteceu no caso delas. Mas é importante dar o espaço para as pessoas serem ouvidas. E eu acho que quando elas se sentem ouvidas uma pela outra, a gente começa a entrar dentro da responsabilização sobre o crime que aconteceu e sobre a solução do conflito de fundo, que é o grande disparador, né, dessa litigiosidade. Bom, e agora vamos ver aqui nosso último VT, que dá um fechamento na nossa história aqui. Vamos lá. Érica, em momento nenhum eu tive vontade de agredir, de encostar, fazer nada. No momento da raiva saiu, que eu daria um soco na sua cara. Mas se você quiser me perdoar, nós estaremos aí, Deus também. Doutora Aylin, é bacana, né? Se ter um desdobramento prático, né? A senhora, como membro do Ministério Público, deve sentir assim, estou cumprindo uma função exatamente. bacana. Ali você, assim, com essa metodologia, estou tendo estou me sentindo muito gratificada, porque eu sinto que efetivamente a gente consegue fazer justiça. Porque a partir do momento que as pessoas se ouvem e assumem suas responsabilidades pela existência do conflito, a gente começa a fazer justiça e a gente começa a evitar novas demandas, que é a função, né, do Juizado Especial Criminal, é a pacificação dos conflitos. Bem, nosso programa está chegando ao final, mas eu queria fazer aqui uma última provocação à doutora Aylin. Nós vemos que muitos conflitos eles acabam sendo judicializados sem necessidade, eles poderiam ter algum tipo de composição anterior. Como é que isso é tratado? Como é que seria possível, ou se é possível, atenuar essa questão? Concordo com vocês. As pessoas não são educadas para o diálogo. Né? A gente não é educado para resolver as nossas questões de forma colaborativa. A gente ainda trabalha no ganha-perde. Né? Para eu ter razão, você precisa não ter. Então, isso faz parte da nossa educação. Então, não existe ainda uma divulgação para a sociedade desses espaços que hoje são criados dentro das instituições para a oportunidade do diálogo pré-processualmente, né? Então, o Ministério Público tem o CEMEAR, que é o Centro de Mediação e Práticas Restaurativas, né, onde as pessoas podem chegar lá e vão ter o espaço para o diálogo através de um sistema multiportas, que é
a mediação, a justiça restaurativa, as práticas restaurativas, a conciliação, né? Dentro do Tribunal de Justiça você tem os Sejusques, que também fazem esse atendimento pré-processual. A própria Defensoria Pública tem os núcleos da Defensoria Pública que já tem os centros de mediação, então é onde as pessoas poderiam ir lá. Mas a gente tem dois problemas. Um é que ainda não tem uma consciência na sociedade da existência desses espaços. E depois tem uma questão cultural que a gente tem que vencer, e esse tipo de programa ajuda a gente vencer essa barreira, que é a barreira de que, é uma barreira paternalista até, de que o juiz ou o promotor tem que me dizer o que eu tenho que fazer, né? As pessoas não acreditam que elas podem ser as responsáveis pela solução dos problemas delas. A partir do momento que o problema existe, elas querem que um terceiro resolva, isso é cultural. Então, uma cultura de paz é quebrar essa contracultura da heterocomposição, para a gente entrar para um novo paradigma da autocomposição. Mas eu acho que a gente já caminhou bastante e a gente tem que caminhar ainda muito mais. Então eu acho que esse tipo de oportunidade para divulgar, né, a existência desses espaços de diálogo, que são essenciais na nossa sociedade, eu acho que é fundamental, e agradeço a oportunidade da gente estar podendo fazer essa divulgação. Infelizmente, o MP Cidadão de hoje vai ficar por aqui. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação da promotora de justiça Ailin Marenco, ela que é titular da 2ª Promotoria de Justiça junto ao 10º Juizado Especial Criminal da capital aqui do Rio de Janeiro. E você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um forte abraço e tchau!